Vamos ao tema 3: depressão, estresse, percepção e habilidade pessoal. É uma doença afetiva causada por alterações químicas no cérebro, que afeta seus pensamentos, sentimentos, saúde e comportamento. Pode ser causada por fatores biológicos e fatores psicológicos. É uma doença afetiva ou do humor. A depressão ocorre quando um dos neurotransmissores químicos chamados de serotonina, molécula responsável pela transmissão de impulsos nervosos que regula o humor, o sono, o apetite, a memória, a agressividade, estão em desequilíbrios. O indivíduo apresenta sintomas de generalizar situações de forma negativa. Entre fatores desencadeadores da depressão estão a personalidade. Percebe que se uma pessoa está deprimida, quando permanece apática, tristonha, chorando ou por qualquer motivo, sem vontade de realizar alguma atividade. Ela pode ser leve, moderada, grave e depressão clínica. Quando leve, esforço adicional para fazer as atividades necessárias. Moderada, sintomas que impedem que a pessoa de cumprir suas obrigações. Grave, dificuldade ou impedimento de exercer atividades diárias. Depressão clínica, subdividida em depressão maior que impossibilita a pessoa de continuar com suas atividades normais, podendo-se uma combinação de fatores biológicos, genéticos e psicológicos. E depressão bipolar, caracterizada por oscilações de humor entre desânimo e euforia. O tratamento. O tratamento pode ser realizado por psiquiatra, através de medicamentos que aliviam os sintomas indicados da depressão. Psicologia, busca de causas e trabalho com as mesmas, ou auxílio para que a pessoa estabeleça objetivos em sua vida, recuperando o entusiasmo em viver. Entre os medicamentos estão os tranquilizantes, que acalmam os sintomas dolorosos, como angústia, perturbação sexual, perturbação do apetite, sono, entre outras coisas. São os tratamentos de apoio ao tratamento do antidepressivo. Antidepressivo ajudam a restaurar o equilíbrio das substâncias químicas no cérebro. Estresse é um conjunto de sensações físicas e químicas do organismo, desencadeadas pelo cérebro, para tornar a pessoa apta a enfrentar uma situação nova, que exige adaptação. O termo é utilizado para definir diferentes sensações, nervoso quanto cansaço e etc. Nem sempre o estímulo que dispara o estresse é ruim. Paixão, emprego, provocando alterações no equilíbrio interno do organismo. Situações essas que precisam ser adaptadas. Se o indivíduo consegue lidar com estímulos estressores, eliminando ou aprendendo a lidar com a situação, o organismo volta ao equilíbrio. Mas se o estímulo persistir, sendo entendido como estressor, irá haver uma evolução para sintomas maiores, mais graves e até doenças. As causas variam de pessoa para pessoa, ou seja, saber até que ponto uma fonte de estresse afeta uma pessoa é relativo e depende do seu modo de vida, sua classe social. Exemplo: preocupações, contrariedade, insatisfação no trabalho, demissão inesperada, problemas de relacionamento. Os sintomas também variam de pessoas para pessoas e podem ser irritabilidade, ansiedade excessiva, insônia ou excesso de sono, dores de cabeça e nas costas, fraqueza, cansaço constante, dificuldade de concentração, perda ou excesso de apetite, falhas de memória, alterações repentinas no estado emocional, agressividade, fobia, diminuição da criatividade, perda de interesse sexual, dificuldades de digestão, maior vulnerabilidade para as doenças. Consequências: males menores, taquicardia, gastrite, alergias e problemas respiratórios. Males maiores, ataque cardíaco, derrame cerebral ou outros distúrbios fatais. Consequências emocionais do excesso de estresse: aumento das tensões físicas e psicológicas, aumento da hipocondria,
aumentam nos traços de personalidade, enfraquecem as restrições de ordem moral e emocional, depressão ou sensação de desamparo, autoestima diminui de forma aguda. Tratamento: exercícios físicos, técnica de autocontrole e relaxamento, alimentação equilibrada, tratamento psicológico e específico. Prevenção: aprender a administrar o tempo. Juntos, juntar as pessoas agradáveis, praticar diariamente técnicas de relaxamento, fazer algum tipo de exercício aeróbico, não permitir que o trabalho domine toda a sua vida, reduzir o seu peso, se esse o incomoda, mantendo um nível agradável, preservar suas liberdades pessoais, encontrar tempo todos os dias para ficar sozinho e pensar, ter um ou mais passatempos relaxantes, abrir a novas experiências, reduzir ou eliminar o hábito de ver TV. Neurose. A neurose é um conjunto de conflitos que conduzem a uma inibição das condutas sociais. É a intermediária entre normalidade e a psicose. A pessoa neurótica tenta superar os seus conflitos e ansiedade usando um mecanismo inadequado. Exemplo: mania de limpeza, objetos que, quando utilizados, dão sorte, entre outras coisas. A neurose se manifesta por muitos sintomas, onde os mais comuns são os seguintes: estado de angústia. São momentos de inquietação, ansiedade na qual a pessoa fica em alerta psíquico diante uma ameaça indeterminada. Algumas vezes não sabe explicar por que está se sentindo tal sensação. Hipocondria é uma doença imaginária em que a pessoa, numa solução de fuga, acha-se doente e torna-se doente. Histeria envolve conflitos onde a pessoa sem saída produz comportamentos descontrolados ou com sintomas de doença, cegueira, paralisia e etc. Fobia é um medo irracional que substitui o medo real. Percepção. A percepção pode ser descrita como uma forma como vemos o mundo à nossa volta. O modo segundo o qual o indivíduo constrói em si a representação e o conhecimento que possui das coisas, pessoas e situações, ainda que por vezes seja induzido um erro. As relações entre indivíduo e o mundo em que rodeia são assim regidas pelo mecanismo perceptivo de todo conhecimento e necessariamente adquirido através da percepção. Dois indivíduos da mesma faixa etária que sejam sujeitos ao mesmo estímulo na mesma condição, captam-no, selecionam, organizam-no, interrompem-no, com base no processo perceptivo individual segundo as suas necessidades, valores e expectativas. O processo perceptivo inicia-se como uma captação através dos órgãos dos sentidos de um estímulo que em seguida é enviado ao cérebro. A percepção pode então ser definida como a recepção por parte do cérebro da chegada de um estímulo, ou como um processo através do qual o indivíduo seleciona e organiza e interpreta estímulos. Esse processo pode ser decomposto em duas fases distintas: a sensação, mecanismo fisiológico através dos quais os órgãos sensoriais registram e transmitem os estímulos externos, e a interpretação, que permite organizar e dar um significado aos estímulos recebidos. A sensação corresponde a uma resposta direta ou indireta dos órgãos sensoriais em um estímulo básico, como a luz, o calor, o som ou o tato. A sensibilidade ao estímulo varia de acordo com a qualidade sensorial dos órgãos receptores e da quantidade e a intensidade dos estímulos aos quais estamos expostos. Por exemplo, uma pessoa cega tem a percepção auditiva e tátil mais desenvolvida que a maioria das pessoas, como tal é capaz de ouvir sons que normalmente as pessoas não ouvem conscientemente. A sensação é, por natureza, diferencial. Ou seja, as pessoas só reparam naquilo que se distingue do geral, naquilo que é diferente.
nos desvios de irregularidades e em condições mínimas de estimulação que se atinge a máxima sensibilidade. É por essa razão que a atenção aumenta quando o anúncio aparece sozinho, no intervalo de um programa, ou quando, no meio de vários anúncios, as cores surgem em um preto e branco. As sensações constituem a matéria bruta com a qual se constrói a experiência. Nova percepção, não identificada ao mundo exterior, como é na realidade, e sim como nas transformações efetuadas pelos nossos órgãos dos sentidos, nos permite reconhecê-lo. Assim que transformamos fótons em imagens, vibrações em som, em ruído em reações químicas, em cheiros e gostos específicos. Na verdade, o universo é incolor, inodoro, insípido e silencioso, excluindo-se a possibilidade que temos de percebê-los em outra forma. Na verdade, as percepções diferem qualitativamente das características físicas do estímulo, porque o cérebro extrai dele informações que interpretam em função das experiências anteriores com as quais ele se associa. Dessa forma, o mais correto seria considerar que as sensações nas pessoas normais envolvem predominadamente elementos neurofisiológicos e as percepções envolvem elementos psicológicos. A forma da realidade aprendida pode ser modificada em consequência das condições pessoais momentâneas. Dependendo da fadiga, ansiedade, afeto, por exemplo, estímulos externos podem ser captados como sensações agradáveis ou desagradáveis, assim como também se alteram pela ação de determinadas substâncias químicas ou em determinadas doenças orgânicas. Em toda percepção existe um componente afetivo que contribui para a imagem representada. Algumas impressões podem ser captadas mais intensamente que outras, dependendo da atenção, interesse afetivo, dependendo da atitude pensada, do estado de ânimo e da situação emocional de quem percebe o processo de interpretação das sensações. Isso é, dar-lhe significação, denomina-se percepção. A realidade não existe, mas sim diferentes percepções. Motivação. Motivação é um fator ou um conjunto de fatores conscientes ou não, que determinam uma ação ou uma atividade psíquica qualquer, ou motivo para uma ação. Motivo é um fator interno que se dá início, dirige e integra o comportamento humano. O uso que uma pessoa faz de suas capacidades humanas depende da sua motivação e de seus desejos, carências, necessidades, ambições, apetites, amores, ódios e medo. Motivacional é formado por 3 componentes que são repetidos em cadeia: o impulso, processo interno que leva à ação, o comportamento que leva ao seu objetivo e o objetivo ou alvo que é alcançado, deixa de orientar o comportamento por um determinado tempo. Os motivos que nos fazem trabalhar, ganhar dinheiro e consumir poder, ser visualizados na hierarquia das necessidades de Maslow da seguinte forma: necessidades fisiológicas são necessidades humanas básicas para a manutenção da vida, como comer, dormir, evacuar, entre outras coisas. Necessidade de segurança, estar livre de medo, perigo físico e de manter o que conseguiu, o emprego ou a prioridade, por exemplo. Necessidades sociais, participação em vários grupos ou de ser aceito por eles. Necessidade de autoestima, valorização do amor próprio e reconhecimento por parte dos outros. Necessidade de autorrealização, o que um homem é capaz de ser. A motivação envolve atividades as quais nos levam a um determinado objetivo. Assim, podemos estar motivados ou estimulados por meio de necessidades internas ou externas, que podem ser de caráter fisiológico ou psicológico. Se, por algum motivo, ficarmos sem tomar água por algum tempo, o nosso organismo reagirá de uma forma tal que constantemente nos sentiremos compelidos a buscar o nosso objetivo, ou seja, saciar a sede.
O comportamento motivado tenderá a prosseguir até o nosso objetivo seja alcançado, de forma a reduzir a tensão que estamos sentindo. Muitas vezes conseguimos driblar as necessidades do outro aspecto. Se estivermos com sono, por exemplo, todo o nosso comportamento se voltará a perseguir o objeto e acabar com o sono, ou seja, dormir. Se, no entanto, alguma outra coisa nos motivar, um filme na televisão ou uma reunião de amigos, por exemplo, o nosso comportamento fará com que os sintomas do sono sejam temporariamente esquecidos. A estimulação interna, no entanto, pode ser de ordem fisiológica, remetendo o indivíduo à fantasia. Mesmo sem estar com sede, ao imaginar uma garrafa de Coca-Cola gelada, pode me fazer sentir todos os sintomas da sede. Dessa vez, não porque o meu organismo necessita da água, mas porque as minhas imaginações puseram em funcionamento o mecanismo do corpo que me fariam sentir a mesma sede. Da mesma forma, um estímulo externo, como uma visão de um grupo de amigos tomando cerveja, pode ocasionar o mesmo sintoma. Estas são as necessidades secundárias que englobam hábitos alimentares orientados por normas e princípios e valores de uma determinada sociedade ou grupo social. Essas necessidades são de origem psicológica ou social. Sentir sede, por exemplo, é uma necessidade biológica básica. Não tomar refrigerantes para poder emagrecer, no entanto, é uma necessidade de cunho social. Usar um casaco de frio é uma necessidade básica. Usar um casaco Pierre Cardin é uma necessidade de aceitação social ou secundária. No dia a dia, entretanto, as necessidades secundárias agem de forma inesperada ao indivíduo, fazendo escolher determinadas coisas sem ao menos saber por quê, havendo uma espécie de aprendizado adequado à satisfação de se saciar-se. A forma de educar também dificulta ou favorece a motivação. O mundo emocional de cada um dificulta ou favorece a sua capacidade de pensar, sobrepor-se aos problemas, de manter alguma constância em alguns objetivos. Por isso, a educação de sentimentos estabelece um limite de capacidade de fazer render os talentos de cada um. Podemos ter recebido frases ou observações baseadas em descuidos ocasionais, que podemos superar ou termos assimilados. Frases que entendemos como algo permanente é muito difícil de evitar. Habilidade interpessoal é a habilidade de se relacionar consigo mesmo. Reconhecer um sentimento enquanto ele ocorre é a chave da inteligência emocional. A falta de habilidade de reconhecer nossos verdadeiros sentimentos deixa-nos à mercê da nossa própria emoção, resultado de como vemos os julgamentos fatos. Cada emoção prepara o corpo para um determinado tipo de resposta. O autoconhecimento emocional é saber reconhecer um sentido enquanto ele ocorre. Conseguimos assim maior controle de nossas emoções, seremos melhores pilotos de nossas vidas. Interpessoal. Dirigir emoções a serviço de um objetivo é essencial para manter-se caminhando sempre em busca, para manter sempre no controle e para manter a mente criativa na busca de soluções. As pessoas bem-sucedidas, pessoal e profissionalmente, agem usando as emoções de forma inteligente. Elas conseguem aliar inteligência emocional à inteligência racional. Sabem colocar em prática os conhecimentos que adquirem e se relacionam bem com os outros. Reconhecimento de emoções em outras pessoas. A empatia permite que reconhecemos as necessidades e desejos dos outros, permitindo-lhe relacionamento mais eficaz. A arte de relacionamento é a arte de gerenciar sentimentos em outros. Essa habilidade é a base da sustentação da popularidade, liderança e eficiência pessoal. O homem vale-se de comunicação em todas as experiências da vida, de modo interpessoal ou dual, em pequenos ou grandes grupos, até quando não está em uma dessas situações. Se refletir um pouco, perceberá que se encontra sob um impacto ou influência da comunicação. Assim, acreditamos que todos os momentos de encontro entre dois ou mais seres há um momento de interação ou percepção. Nesse aspecto, o enfermeiro não pode fugir da comunicação, pois ele já comunica algo com a sua presença. O enfermeiro precisa saber
que é um elemento nuclear da equipe de saúde, na qual o paciente se apoia na busca de informação, suporte emocional, satisfação de suas necessidades básicas, tais como segurança, higiene, conforto. Diante disso, o profissional auxiliar e técnico de enfermagem deve trabalhar melhor as questões do conhecimento interpessoal e intrapessoal, a fim de se desenvolver habilidades de comunicação que possa contribuir para o bem-estar dele e do paciente. A imagem é o sinal característico da nossa individualidade, é a impressão externa do nosso eu. É através dela que provocamos sentimentos diversos nas pessoas e ela que determina a causa principal do nosso sucesso ou do nosso insucesso. A comunicação. A organização de tudo. O grupo de trabalho envolve também o estabelecimento de canais de comunicação entre seus membros. Esses canais dizem respeito à maioria das pessoas que se comunicam dentro da equipe, ou seja, o modo como se manifestam suas opiniões e são ouvidas pela equipe. Devemos lembrar que a comunicação não se limita à palavra, faladas ou escritas, mas sim através da comunicação não verbal. Além dessa, existe também a comunicação formal e não formal. Muitas vezes colhemos informações fundamentais informalmente, através de uma conversa durante o banho curativo com o familiar na sala de espera e etc. Linguagem. Todos os que membros da equipe devem ter assegurado o direito de participar do processo de divulgação da informação. Em um hospital, por exemplo, cada profissional deve ser incentivado a escrever no prontuário do paciente e a ler o que os outros companheiros escreveram, compartilhando com a equipe de sua experiência e tomando conhecimento das impressões dos colegas. Um grupo de profissionais integrado, no qual todos se sintam igualmente importantes, produzindo e percebendo e recebendo informação, fazendo parte da rede de comunicação, traz maior satisfação e, em consequência, melhor participação no cotidiano do trabalho. Linguagem verbal. As dificuldades da comunicação ocorrem quando as palavras têm graus distintos de abstração e variedade de sentido. O significado das palavras não está nelas mesmas, mas nas pessoas que as ouvem. A não verbal. As pessoas não se comunicam apenas por palavras. Os movimentos faciais, corporais, os gestos, os olhares, a entonação de voz também são importantes elementos de comunicação. Significados. Os significados de gesto e comportamento variam muito de uma cultura para outra e de época para época. A comunicação verbal é plenamente voluntária. O comportamento não verbal pode ser uma reação involuntária ou um ato comunicativo propositado. Podemos observar o que uma pessoa está sentindo ou pensando através de diversas expressões, como expressão facial, movimento nos olhos, movimento de cabeça, postura e movimento do corpo, entonação de voz, aparência, entre outras coisas. Equipe de trabalho. Uma equipe de trabalho constitui de vários profissionais, cada um com o seu saber específico, que muitas vezes atende à individualidade sem a necessidade de obter informações dos outros profissionais. E em outras situações, há profissionais que trabalham em conjunto para a melhor solução de um problema, na área da saúde e de comprovada importância na utilização dessa segunda equipe para o trabalho. Entender o paciente, sua doença, é uma forma mais eficiente do trabalho. Equipe pluridisciplinares. É o estudo do mesmo objetivo por diferentes disciplinas, sem que haja convergência de conceitos e métodos. Na área da saúde, o paciente é atendido por diferentes especialidades, havendo pouco ou nenhuma troca de informação. Equipe transdisciplinares. Trabalho coletivo que compartilha conceitos, teoria, abordagem para tratar um problema comum. A disciplina em si perde seu sentido e não há limites precisos na identidade disciplinar. Essa equipe, segundo o especialista, deverá ser a equipe disciplina do futuro. Interdisciplinar. Há um nível de associação entre as disciplinas, onde a cooperação entre elas provoca intercâmbios reais, trazendo enriquecimento mútuos. Ocorre um aprofundamento entre disciplinas que acaba
ou criando outra disciplina ou transferindo o método de uma disciplina para outra. Equipe multidisciplinar. Nesse caso, há várias disciplinas ou diversos profissionais que trocam ideias e informação sobre sua prática, debatem pontos de vista e completam entendimento sobre um problema em questão. Trabalho em equipe. É extremamente difícil o trabalho em equipe. Trabalhar em harmonia e de forma íntegra com profissionais de formação diferente, mesmo quando exige um objetivo em comum, é muito complicado. Nem sempre conseguimos abrir mão de nossas vaidades profissionais ou encarar as inseguranças que temos ao compartilhar com o grupo a nossa forma de atuar. É preciso ter habilidade inter e intrapessoal para o trabalho. Tenha bons resultados. Se todos os profissionais conseguíssemos superar suas limitações, teríamos um cotidiano criativo e interessante, contribuindo assim para vencer as grandes dificuldades que a área da saúde enfrenta hoje no Brasil. Podemos dizer que um trabalho em equipe é um conjunto de pessoas com habilidades complementares, comprometidas umas com as outras pela missão em comum e com um plano de trabalho bem definido, reconhecer-se a diversidade de conhecimentos e a importância de cada um, já que o paciente é visto como um todo. É importante que se defina com clareza para todos os grupos os objetivos individuais do grupo ao ser alcançado, a importância de construir um conjunto, um plano de trabalho e definir as responsabilidades de cada membro. A avaliação constante do processo é o resultado de percepção de que o sucesso e o fracasso que são de todos, trabalhar as diferenças de conflitos e eliminá-las, ouvir e considerar as experiências de cada um. Os objetivos devem ser desafios para o grupo, além de estímulos para os seus integrantes. Fazer parte de um grupo é um grande desafio que passa pela mão de todos. Resumo: o estresse é desencadeado pelo cérebro para que o indivíduo possa ultrapassar obstáculos. O excesso dele, se não for controlado, poderá desencadear várias doenças. Quanto maior o autoconhecimento, a disciplinidade para uma vida saudável e prazerosa, menores serão suas consequências. A neurose aparece em função de conflitos mal resolvidos e se manifesta de diferentes maneiras. A depressão pode ser causada por fatores físicos e psicológicos e também necessitam de medicamentos e terapias para compreendê-las. A percepção envolve fatores fisiológicos, como os órgãos dos sentidos, e psicológico, como experiência de vida, aspectos afetivo e condição momentâneas. Por isso, é objetiva, mas também subjetiva. A motivação corresponde a todos os estímulos que nos fazem caminhar, internos e externos. Para compreendê-la, devemos conhecer as necessidades básicas do ser humano. A habilidade interpessoal nos faz reconhecer nossos verdadeiros sentimentos, nos dando a oportunidade de não transferi-los aos outros. Na habilidade interpessoal, reconhecemos os verdadeiros sentidos do outro, para saber trabalhar com eles. A comunicação envolve a palavra e tudo o que transmitimos através de expressão e postura. Pode ser voluntária ou involuntária. O profissional deve refletir sobre a imagem que passa ao seu paciente. A equipe de trabalho da área da saúde é conhecida como multidisciplinar, pois envolve um conjunto de profissionais que se completam em um único objetivo: compreender e tratar o paciente. Embora seja necessária deve ter habilidade interpessoal e intrapessoal para se trabalhar em equipe.